O som ouvido por Antônio possui intensidade maior do que o ouvido por Paulo. Como o Luiz Carlos coloca aqui comigo, olha, intensidade sonora está associada à amplitude da onda e também à distância que você se encontra da fonte sonora. Lembra que Antônio estava só a 20 metros de distância das caixas de som, enquanto que Paulo estava a 60 metros? Aquele que está mais distante recebe um som com menor intensidade. Acredito que o vestibular vai colocar para vocês que a intensidade do som que chega ao seu ouvido é inversamente proporcional ao quadrado da distância que você está da fonte sonora. Por isso, o pessoal que vai brincar o Carnatal, aí correr atrás do Nana Banana, tomar cuidado. Muita gente fica ali do lado do trio elétrico. Então, quem está muito próximo, a intensidade sonora é altíssima. Grandes amplitudes que podem vir a se prejudicar, ser prejudicial ao ouvido. Tanto é que hoje os jovens com esses tais os headphones aí, tá o pessoal com iPod, não sei o que mais lá, o que é que acontece? Escuta o som numa intensidade sonora, num volume muito elevado e termina prejudicando a audição. Intensidade é amplitude, quem vai receber o som de maior intensidade é quem está mais próximo da fonte sonora. Mas a frequência e o timbre não são alterados, já que a fonte sonora é uma mesma, tá bom? Ok, vestibulando. Professor Hilton, agora cabe bem aquela frase. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. O professor Hilton sempre fica lá do lado do trio, viu? Vamos para a próxima questão aí, vestibulando. Acompanha aí na telinha. Pronto, as duas próximas questões referem-se à seguinte situação. Sobre uma mesa horizontal, repousa um livro de física de 18 newtons de peso. Sobre ele está um livro de história, também em equilíbrio, de peso igual a 14 newtons. Então tem o livro de física embaixo, 18 newtons, e em cima do livro de física está um livro de história de 14 newtons. Você vai tirar o livro de história e pegar o de física para ler, lógico, tá? Vamos ver. O módulo da força em newtons exercida pelo livro de física sobre a mesa vale, questãozinha bem interessante, bem simples, mas que a pessoa pode se confundir. Veja bem, a força-peso, quando ele fala o peso, é uma força trocada, vestibulando aqui comigo, olha só. A força-peso é uma força trocada entre o objeto e a Terra. A força-peso é a interação entre o objeto e a Terra, segundo Newton, tá? Então, o que é que eu tenho? Um livro pesando 18 newtons e outro 14. Isso é a interação entre cada um dos livros e a Terra. A questão está querendo saber a força trocada entre o livro e a mesa. Quer ver? Veja de novo aí na sua tela, pra você fixar bem. Ó. O módulo aí, Luiz, o módulo da força em newtons exercida pelo livro de física sobre a mesa. Será que essa força é força-peso ou ela é força chamada de normal? Vocês se lembram disso? Na hora que você pega uma superfície comprimindo a outra... Volta para Hilton aí, né? Comigo, ó. Quando você pega um corpo comprimindo o outro, uma superfície comprimindo a outra, você tem o que nós chamamos de força normal. Uma força trocada entre duas superfícies que estão se comprimindo. Força essa que atua perpendicularmente, quer dizer, formando um ângulo de 90 graus com essas superfícies. Você coloca um livro sobre o outro e esses dois livros estão sobre a mesa, tá? Qual vai ser a força? Estão em equilíbrio. Detalhe importante. Qual vai ser a força que o livro de física, que é o livro que está embaixo, vai fazer sobre a mesa? Vai lá, Luiz. Ok, vestibulando. Olha aí a figura. Para cá, para cá. Vestibulando. Então, tem o livro de física, né? E tem o livro de história. Ora, o livro de física, ele que vai estar em contato com a mesa. Então, o que tiver ali de peso acima dele, ele vai forçar essa mesa, tá certo? E isso vai ocorrer que a mesa vai fazer uma reação. Tá certo? Lógico que ela tem sua resistência se vai suportar ou não aquele peso. Nesse caso aí, vai. Então, nós sabemos que a toda ação corresponde a uma reação. Lembre-se que a força de ação não é igual à força de reação. Como o professor Luiz Carlos, a força de ação não é igual à força de reação? Não, porque força é uma grandeza vetorial. Para ser igual, tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E a força de ação e reação, ela tem sentidos contrários. Se tem sentidos contrários, não são iguais, tá? O que eu posso dizer é, sim, que o módulo, o valor absoluto, eu posso dizer que o módulo da força de ação é sempre igual ao módulo da força de reação. Mas a força de ação e reação é sempre igual? Não, elas são diferentes porque têm sentidos diferentes. Então, nesse caso aí, o que é que eu vou ter? O módulo da força exercida sobre a mesa, eu vou somar aí dos dois livros. Voltando aí para a telinha, ó, 18 newtons de física com 14 de história, vai dar
32 newton, resposta a letra A. Ok? Perfeito. Professor Hilton. Perfeito. A próxima questão. Só mais uma vez lembrar eles que a força normal é de natureza eletromagnética e a força peso de natureza gravitacional, tá? Lembrar Isso. Vestibulando, mais um lembretezinho, já que estamos aqui falando de dinâmica. Para cá. Muito aluno diz, professor, então a força peso e a normal formam um par de ação e reação, já que o senhor falou ação e reação. Não forma. Até porque peso e normal não formam um par de ação e reação. A força de ação e reação, ela atua em corpos distintos, tá certo? E o peso e a normal tá atuando no mesmo corpo, tá? O peso, o livro, né, atua no livro, é a terra puxando o livro, e a normal atua no livro para que ele não passe, não afunde. E um é que ele, já que ele está em repouso, um é igual ao outro e anula nesse caso. Então, se as duas, força, peso e normal, atuam no mesmo livro, no mesmo objeto, perdão, elas não podem formar um par de ação e reação, porque ação e reação atuam em corpos distintos. Lembre você batendo na parede. A ação é na parede e a reação é na mão, que dói. Então, a ação e reação atuam em corpos distintos. A ação foi na parede, a reação foi na mão. Ah, professor Luiz Carlos, é por isso que a força, ação e reação, elas não se anulam. Correto. Elas não se anulam, porque se uma atuou na parede e a outra atuou na mão, como é que elas vão se anular se estão em corpos diferentes? Então, a ação e reação não se anulam, tá certo? Por que não se anulam? Porque atuam em corpos distintos. Aí, fechando, você diz, professor, se ação e reação, ou se peso e normal, perdão, se a força peso e a força normal não formam par de ação e reação, onde é que está a reação da força peso? Aí vocês têm que ir para o básico. Se a força peso é a Terra puxando o livro, a reação vai estar lá no centro de gravidade da Terra, é o livro puxando a Terra, ok? Então, se a força peso é a Terra puxando o livro, a reação vai ser o livro puxando a Terra, que vai estar lá embaixo, lá no centro de gravidade da Terra. Beleza? Professor Hilton, próxima questão, leia aí, responda. Já passa aí para outra aí. Não, mas ele tem... O módulo agora ele diz, o módulo da força... Em newtons, exercida pelo livro de física sobre o livro de história. Agora ele quer saber a força trocada entre os dois livros, né? Veja aí ó, o desenhozinho, o livro de história em cima do livro de física, tá vendo? Então ele está querendo saber a força normal que o livro de história faz no de física, o valor dela, o módulo, ou então que o livro de física faz no de história. Aí basta você colocar a condição de equilíbrio do livro de história. Veja só. Qual é a força-peso sobre o livro de história? A força-peso no livro de história, voltando aí, Luiz, ó, 14 newtons. Então, para que ele mantenha-se em equilíbrio, ele vai receber uma força do livro de física para cima, chamada força normal, que vale 14 newtons, né? Até porque se fosse 18, o livro de história estava subindo. Ia voar, né? Não tem como. Ok, então, vestibular? E lembrar também que a força de ação... Eu sou aí, jornal. A força de ação e reação... Só para fechar aqui, elas têm que ter mesmo a natureza. Por isso que a força normal não pode ser a reação da força peso. Um dos motivos também. Uma é de origem eletromagnética, outra gravitacional. Vestibulando, próxima questãozinha aí na telinha. Professor Hilton, por Uma favor. pedra é lançada verticalmente para cima e no ponto mais alto de sua subida, sua velocidade é momentaneamente igual a zero. Velocidade instantânea. Nesse ponto mais alto, sua aceleração é... Aí ele quer saber a respeito da aceleração. Você jogou uma pedra verticalmente para cima, veja aqui comigo, você lança uma pedra verticalmente para cima, vamos desprezar a resistência do ar, aqui comigo, vai Jonathan, olha só. Então você lança um objeto verticalmente para cima, esse objeto durante a subida, depois que ele deixou a sua mão, preste bem atenção nisso, você jogou o objeto, aplicou nele um impulso, depois que ele deixa a sua mão e inicia o movimento de subida, desprezando a resistência do ar, a única força que age nele é a força-peso. Essa ação da força-peso vai fazer com que a velocidade dele diminua o seu módulo durante a subida. Quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade dele, nesse instante, é zero. Mas continua agindo a força-peso, uma força resultante diferente de zero. E aí, candidato, se tem força, tem aceleração. Não é a força-peso que está atuando, e força-peso não é massa vezes a aceleração da gravidade? Então, lá no ponto mais alto, tem a aceleração gravitacional agindo sobre o objeto. Porque, caso contrário, se o objeto atingisse a velocidade nula no ponto mais alto,
e não tivesse aceleração, se a aceleração fosse nula, a força resultante também seria. E o objeto ficaria misteriosamente parado lá no ponto mais alto, o que não acontece. Tá? Então nós vamos ter aceleração sim da gravidade. Veja aí, você está com a questão aí, Luiz? Ok. Mostra aí para eles. Então, Luiz. vestibulando, uma pedra é lançada verticalmente para cima, no ponto mais alto de sua subida, sua velocidade é momentaneamente igual a zero. A velocidade é zero, mas como o Milton falou, se ela desce é porque existe uma força trazendo ela de volta. A força-peso não vai sumir. A Terra continua atraindo essa pedra. A Terra, mesmo você lançando ela para cima, a Terra atrai ela com essa força-peso e traz ela de volta. Então, mesmo quando ela parou no ponto de altura máxima, a velocidade é zero, existe uma força. Se existe uma força, existe uma aceleração. Essa aceleração vai ser o quê? Vai ser, está aqui letra A, 9,8 e para baixo. Tá, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Desprezando a resistência do ar, lembre daquela questão, joga uma bola de basquete ou dispara uma bala de um canhão, quais são as forças que atuam naquela bala de canhão assim que ela sai do canhão, desprezando a resistência do ar? Então a única força que vai atuar é uma força vertical e para baixo, que é a força peso. Às vezes a pessoa acha que lançou uma bola de basquete, tem uma força levando aquela bola, ou tem uma força levando aquela bala lá do canhão. Ora, só se existisse um motor de combustão, alguma coisa, um foguete propulsor, para fazer aparecer uma força ali. Não existe. Você lançou a bola, em qualquer ponto da trajetória da bola, lembre-se que a força só vai ter a força-peso para baixo, tá certo? Em qualquer ponto, até no ponto de altura máxima, continua existindo a força-peso para baixo, porque se não existisse, ela ficava lá parada. Beleza? Próxima questão, professor Hilton. Vamos lá. Ocorre choque elétrico quando uma corrente atravessa o corpo de um ser vivo. Considere o circuito ao lado no qual um pássaro está apoiado com a lâmpada entre suas patas. Situação 1. O pássaro tem resistência RP e a lâmpada RL. Calcule a corrente que atravessa o pássaro. Vamos ver aí a figura. Olha aí, tem um passarinho e uma lâmpada, tá percebendo? Eles estão associados em paralelo, né, candidato? Você tem um interruptor aí aberto e tem ali a bateria aí de alta voltagem, tá? Você vai fechar esse interruptor? Será isso? Não, ele pergunta aí na letra A. Letra A. Se a chave estiver aberta, o pássaro recebe um choque? Se a chave estiver aberta, né, vestibulando, você não vai ter intensidade de corrente elétrica, o circuito está aberto, só vai circular a corrente quando o circuito estiver fechado, porque às vezes a pessoa pensa que a corrente vai até onde está o pássaro, né, Luiz? E chega aí, ela só não faz passar naquele ponto lá. Não é verdade. Ela não existe. Não existe. Qualquer parte do circuito que a corrente seja interrompida e não tenha outro caminho para ela circular, não funciona nada. O circuito só funciona quando a corrente puder sair de um polo e chegar ao outro. É que nem na nossa tomada da nossa casa. Lá existe a voltagem. Se não tiver nada ligado na parede, existe a voltagem. 220 volts, né? Um é 220, outro 0. Existe 220, mas corrente não existe. Só quando liga um aparelho e fecha o circuito. Então, com a chave aberta... nada acontece. Tem, né? Aí. A chave aberta, os dois pés do pássaro estão no mesmo potencial, não tem corrente, corrente é zero. Letra Próxima questão. B. Se a chave estiver fechada, o pássaro recebe choque? Então, veja aí. Se você fechar a chave, voltando só a figura para quem chegou agora, ó, fechou a chave. Será que esse passarinho vai ser eletrocutado? Será que a lâmpada acende? Então, o que, é que a gente vai dizer aí, Luiz? Na hora que fecha a chave, com certeza vai passar uma corrente, né? Isso. Agora vamos relembrar a formulazinha, coloquei aqui na solução. A chave é fechada, passa a existir uma corrente no circuito, lógico. Neste caso, o pássaro recebe um choque. A corrente P que passa através do pássaro pode ser calculada do seguinte modo. A DDP através do pássaro, ou da lâmpada, já que está em paralelo, é igual a DDP fornecida pela bateria. Então, a corrente do pássaro vai ser a tensão dividido pela resistência do pássaro, né? Lógico que dependendo aí da resistência do pássaro, quanto maior a resistência do pássaro, né, menor vai ser a corrente. E também vai depender dessa voltagem. Como ele disse que era alta voltagem, então, por ser uma alta voltagem, eu vou dizer aí que o pássaro, como está nos dois polos ali da lâmpada, né, está em paralelo, como a voltagem é alta, com certeza eu vou ter aí, mesmo a resistência sendo alta, eu vou ter aí uma certa corrente, então ele levaria um choque, ok?